Fala aí, galera. Hoje tá rolando uma história interessantíssima. Aliás, tem sempre, todo dia, rolando histórias muito interessantes. Mas hoje tá rolando uma história que não tem nada a ver exatamente com a política de hoje em dia, mas com fantasmas da nossa política, né? Tem a ver com ditadura. O jornalista, experiente jornalista J.B. Medeiros, jornalista musical, cultural, escreveu uma biografia sobre Raul Seixas, né? Aliás, que deve vender um absurdo, né? Não só pelos fãs, mas pelas polêmicas que tem em volta. Nessa história, né? Nesse livro que se chama Não Diga que a Canção Está Perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez, né? Para quem está lembrando, de onde é essa frase? Não diga que a canção está perdida, é de tente outra vez. Bom, mas nessa biografia ele teve acesso a alguns documentos que deixam, segundo alguns observaram, claro de que Raul Seixas teria entregado Paulo Coelho para a ditadura militar, colocando como um risco àquela sociedade tão restrita daquela época na ditadura. Corria o ano de 74 e a história é que ele foi depor lá no DOI-CODE e, passado uma semana, os dois foram convocados, com a participação do Paulo Coelho. O Raul teria o chamado para os dois irem depor. E nessa história o Paulo Coelho é preso, a polícia vai até o apartamento do Paulo Coelho, prende a Adalgisa Rios, que era então namorada do Paulo Coelho. Eles ficam presos, Paulo Coelho é torturado por 2 semanas e nunca comentou nada sobre isso. Tanto é que no livro do Paulo Coelho, que aliás é esse aqui, feito pelo Fernando Moraes, o Mago, ele relata ter tido acesso aos documentos, mas nunca tocou no assunto, e ele mesmo nunca falou sobre isso. O próprio Paulo Coelho nunca tocou no assunto. Com uma reportagem que está hoje na Folha de São Paulo, contando essa história, rememorando todos os documentos para o jornalista J.B. Medeiros, não há dúvida de que isso aconteceu. O próprio Paulo Coelho foi ao Twitter e fez um tweet, um comentário que é enigmático para alguns, mas que é o suficiente para outros. Ele disse que achou que ia levar um segredo de 45 anos para o túmulo. Ou seja, ele certamente guardou isso, preservando Raul Seixas, preservando a amizade. É preciso dizer que logo depois disso, Raul Seixas ficou quase um ano, depois daquele episódio, Raul Seixas ficou quase um ano sem conversar com ele. Meio que se afastou, claro, acho que sentindo, sem graça do que aconteceu. Eles tomaram uma amizade aqui e ali. O Paulo Coelho começou a compor com outros artistas, com outros músicos da música popular brasileira. Enfim, a coisa nunca foi a mesma. A amizade azedou, não é para menos. Mas o mais interessante é que Paulo Coelho manteve isso quieto, preservou isso até mesmo aos documentos, perante os documentos que o Fernando Moraes, que fez esse livro do Mago, sobre ele, e mesmo assim ele se resignou, ele não quis falar nada. E parece que agora, com a contundência das informações aí colocadas do J.B. Medeiros, essa história veio à tona. Não sei se tem como fazer um final He-Man sobre isso, dando moral da história, mas é mais ou menos isso do que se trata um regime de exceção, se trata uma ditadura, perseguindo, criando paranoias, vivendo de paranoias, fazendo com que amigos entreguem os outros, e tudo de ruim que a gente sabe que funciona. É isso. Valeu, galera!